How to pronounce the final S in English. Como se pronuncia aquele Szinho que vai no final das palavras. É muito importante, quando você está aprendendo inglês, ter uma boa pronúncia, saber falar a palavra, né, com acuracidade, porque isso vai deixar o seu inglês mais leve. E com o S não é diferente. Quando nós temos esse S no final, nós podemos pronunciar ele de 3 maneiras diferentes, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes, vamos revisar onde nós encontramos um S no final da palavra. O primeiro caso seria em palavras como plural. Você tem, por exemplo, book, books, chair, chairs, door, doors, kid, kids. Então, sempre que você faz o plural, você tem aí esse Szinho no final. Sempre não, né? Mas a maioria das vezes. Um segundo caso que você também pode encontrar o S no final da palavra é o third person of simple present, na terceira pessoa do singular, no presente. Quando eu falo I work, tá? Tô falando de mim, né? Não muda. Mas se eu quero falar she works, eu tenho que colocar um S para indicar que é terceira pessoa. Ou ainda, I watch TV, he watches TV. Nesse caso de terceira pessoa, você colocando S, ES ou IES, o importante é que o final dessa palavra vai terminar com S e nós também teremos pronúncia diferente para cada uma delas. E ainda temos alguns possessivos. Nesse possessivo, nós encontramos S em alguns casos, como his, hers, ours. Nesses casos, também teremos uma pronúncia para cada palavra. Mas vamos à regra, então, de como se pronuncia esse S. Como eu disse, nós temos 3 maneiras de fazê-lo. A primeira forma de pronúncia desse S é o S. Como, por exemplo, em books, talks, stops. Você percebe que esse som é um som seco, né? Nós chamamos isso de unvoiced, porque ele é bem sequinho mesmo. Ó. Você vai ter esse som depois de palavras como ta, ka, pa, f, the. Todas essas letras são letras voiceless. São letras que não emitem um som, né? Você não sente a sua corda vocal mexer, né? Você não vê o som disso. Então, vamos novamente aos exemplos. Ó. Cup, cups. Talk, talk, talks. Sniff, sniffs. Month, month. Tá difícil, né? Porque aqui tem o som ainda do TH, que nós poderemos falar aí nas próximas aulas. Então, novamente, o S pode ter o som de S, depois de unvoiced syllables como p, k, t, the. A segunda forma de pronunciar esse S seria com o som de Z, bem diferente do primeiro, né? Esse Z, se você colocar a sua mão aqui, você vai sentir tremer, porque ela é uma voiced syllable, né? Z, você vê e sente esse som, né? Quando você tiver sílabas que sejam voiced, ou então com vowels, vogais, ou ainda as sílabas nasais, você vai pronunciar esse S de forma como Z, como se fosse o Z da abelha. Vamos a alguns exemplos. Ó. Crab. Esse P eu falo, né? Eu sinto que ele é falado mesmo, não é aquele som seco. Crab. Você vai falar crabs. Tem um som de Z no final, olha. Sing. É um som nasal, né? Sing. Sings. Tem o somzinho de Z. Play. Plays. Tô falando bem calmo assim, para você pegar bem o som, né? O play é um som de ditongo, né? É um som de vogal. Plays. Então, todas as vezes que você tiver aí, né? Nasalado, ou que você tenha um som que seja falado, né? Que sejam voiced syllables, você vai falar também o som do S como se fosse Z, como se fosse o Z. E agora, o terceiro modo de você pronunciar essas palavras é como se fosse is. Muito parecido com o anterior,
mas ela é ainda um pouquinho mais compridinha, né? Is. E você vai ter esse som depois de letras, né? Palavras com letras sibilantes. Sibilantes é aquele som como z, sh, né? Na verdade, esse D é muito comprido, né? Mas é d. Você perceber aqui, olha, é quando eu falo entre os dentes, ó. Né? Ele sai como se você colocasse os dois dentes assim junto e soprasse um pouquinho. Toda vez que você tiver esse som, o S que tiver depois desse som vai ter o som de is. Por exemplo, olha, nurse. Ó, nurse. Se eu for falar o plural dessa palavra, vai ficar nurses, nurses. O sonzinho de is. Um outro exemplo, church. Ó, church. Tô até forçando um pouquinho para você perceber. Church vai ficar churches, churches. Um outro exemplo, quiz, quiz, quizzes, quizzes. Eu tô tentando nem mexer muito aqui o meu aparelho fonológico, isso, para que você perceba, tá? Ó, glass, glasses, glasses, fix, fixes. Aquele som do garage, garage, garages, garages. Ok? Então vamos revisar. Esse S, você pode falar ele de 3 maneiras. O primeiro é no som de S, como book, books. No som de Z, como play, plays. E no som de S, não, no som de is, depois de sons sibilantes, né? Como church, churches, church, churches. Espero que tenha ficado claro, né? E é importante você praticar. Quanto mais você pratica e você fala, mais fácil fica de memorizar as regras, né? Eu costumo memorizar essas 3 regras meio que de trás para frente. Primeiro eu vejo se o som é de is, que são palavras também que você pode ter uma dica em regras escritas. Por exemplo, palavras que terminam em CH, SH, X. Geralmente ela vai ter esse som de is. Então, church termina em CH, vai ficar churches. Há uma palavra, por exemplo, que termina em um som de S, né? Nurse, nurse. Apesar de a escrita dela ser E no final, mas o som é S, ó, nurse. Então, tem som de S no final, você também vai falar com IZ, nurses, nurses. Palavras que terminam em X, como fix, também vai ter o som de is, fixes. Às vezes fica mais fácil você pegar pela escrita. Agora, palavras com som de vogal. Então, quando eu penso na palavra play, play, ela termina em Y. Mas se você perceber o som dela, ela termina em EI, né? Play. Quando você tem esse som de vogal, ou que você tem um N no final, vamos pegar lá, né, a palavra sing, sing, o G quase que você não fala. Nessas duas situações, você vai ter o som de Z. Então, por isso que fica plays, sings, sings, plays. Né? É uma forma de você gravar. Nessa segunda regra do Z, eu vou deixar aqui para você escrito algumas letras que são voiced, né? Letras que deixam esse som de Z, como B, D, além das vogais e nasais. Então, quando eu aprendo essas duas regras, o que não está aí vai ter o som de S. Mas se você quiser anotar também, aquele som de S vão ser depois de palavras que terminam em P, em K, em F e algumas de TH. É isso. Espero que você consiga treinar bastante, praticar, e eu te vejo na próxima aula. See ya!